Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 31 de março e nós vamos continuar com a série Pílulas em Provérbios, em que nós estamos meditando no livro de Provérbios em forma de pílulas, para que são pequenas partes de cada capítulo para aprendermos mais pequenas lições para a nossa vida diária. E Provérbios capítulo 31 fala sobre virtude e justiça e sobre a força do caráter. Então, vamos começar aqui prosseguindo. Ontem paramos na pílula 299, hoje pílula 300. Ouça a sabedoria de quem o ama. No versículo 1 está escrito assim, de Provérbios 31, Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Lição bíblica inspiradora. A sabedoria verdadeira muitas vezes vem daqueles que nos amam e desejam nosso bem. O rei Lemuel recebeu instruções preciosas de sua mãe, mostrando que conselhos sinceros podem nos guiar para uma vida reta e frutífera. Quando ignoramos as advertências de quem nos ama, corremos o risco de cair em erros evitáveis. Então, antes de prosseguir aqui nessa lição, vamos lembrar que Provérbios tem 31 capítulos. O rei Salomão escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29. Ontem nós meditamos em Provérbios 30 e nós vimos que quem escreveu o capítulo 30 foi Agur, que era um sábio. E hoje nós estamos terminando o livro de Provérbios, lendo o capítulo 31, que foi escrito pelo rei Lemuel. Então, o rei Lemuel aqui, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Todo o capítulo 31 que nós estamos lendo hoje, todos os versículos, são as palavras que a mãe do rei Lemuel disse para ele. E ele fez aqui as anotações que a mãe dele falou para ele, e isso se transformou no capítulo 31 de Provérbios. Então aqui são os ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Esse escrito de Provérbios 31 mostra que ele, o rei Lemuel, deu muita atenção ao que a mãe dele lhe disse, a ponto de registrar e colocar no capítulo 31 de Provérbios. Então, a pílula 300 é: ouça a sabedoria de quem o ama. Ouça as pessoas que amam você. Assim como o rei Lemuel escreveu, até anotou o que a mãe dele disse para ele, nós devemos anotar aquilo que as pessoas que nos amam falam para nós. Então, a lição inspiradora, essa é a lição da pílula 300, que a sabedoria verdadeira muitas vezes vem de quem nos ama e deseja o nosso bem. E o rei Lemuel recebeu as instruções preciosas de sua mãe, mostrando que conselhos sinceros podem nos guiar para uma vida reta e frutífera. Quando ignoramos as advertências de quem nos ama, corremos o risco de cair em erros evitáveis. Algumas lições aqui. Número 1. O valor da orientação. A mãe do rei Lemuel lhe deu ensinamentos que ultrapassam o tempo, mostrando a importância de buscar uma vida de retidão. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao nos aconselhar: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Ouvir conselhos sábios é um passo essencial para crescer com discernimento. Lição 2. A influência do amor verdadeiro. Quem realmente nos ama deseja o nosso bem. Ainda assim como a mãe de Lemuel, Deus também nos instrui por meio de sua palavra e das pessoas que ele coloca em nosso caminho. Rejeitar essa sabedoria pode nos levar a escolhas destrutivas, mas acolhê-la nos fortalece para trilhar o caminho certo. Nós lemos ao longo desse mês o livro de Provérbios e vimos vários conselhos sobre falar a verdade, andar em retidão, buscar a sabedoria, obedecer aos pais, fugir das más companhias, ter equilíbrio comendo apenas aquilo que é necessário. Versículos que falam: o mel é bom para o paladar, mas coma apenas o suficiente. Falando sobre comer com moderação, sobre
fugir de ser fiador de pessoas, emprestar dinheiro, porque isso pode levar você para a ruína econômica e financeira, sobre fugir do adultério, da prostituição, para a preservação do seu casamento. Todos esses conselhos que nós lemos em Provérbios são ensinamentos e que devem influenciar a nossa vida, porque são a manifestação do amor de Deus sobre nós. Lição 3: o perigo de ignorar os conselhos. Muitas pessoas desprezam advertências porque confiam demais em seu próprio entendimento. No entanto, Provérbios 12:15 nos ensina que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Se queremos uma vida abençoada, precisamos aprender a ouvir antes de agir. Um outro texto que fala sobre o perigo de ignorar os conselhos é Provérbios capítulo 3. Quando nós lemos Provérbios 3, nós vemos ali que existe um conselho de Deus dizendo assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie no seu entendimento, mas examina as situações com base na sabedoria. Conclusão: a sabedoria é um presente valioso, especialmente quando vem de quem se importa conosco. Antes de tomar decisões, considere os conselhos daqueles que realmente desejam o seu bem. Uma palavra sábia, no momento certo, pode evitar muitos problemas e abrir portas para um futuro próspero e abençoado. Pílula 301. Preserve sua força para aquilo que realmente importa. Aqui nós vemos os versículos 2 e 3. Que dizem assim: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, o seu vigor com aquelas que destroem os reis. A lição bíblica inspiradora é que a energia que temos na vida é limitada e onde a investimos determina nosso futuro. O conselho da mãe de Lemuel destaca a importância de evitar desperdícios com escolhas impulsivas e destrutivas. Reis foram derrubados por relacionamentos imprudentes e homens perderam seu propósito por cederem a desejos momentâneos. Vamos lembrar que o próprio escritor de Provérbios, que escreveu do capítulo 1 ao 29, que foi o rei Salomão, se perdeu justamente por ter 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tinha um harém, e o texto de Crônicas nos fala que Salomão morreu longe de Deus por causa das mulheres. Ele se envolveu com muitas mulheres e de muitas culturas, e isso o corrompeu. Então aqui a recomendação é não gastar a sua força com isso. E esse versículo aqui se aplica também para as mulheres, porque existem mulheres nos dias atuais que se dedicam a sair com vários homens e consideram isso uma diversão. Então, o texto fala: não gaste sua força com isso, com a prostituição e com a promiscuidade, porque isso vai tomar a sua força. Lição número 1: o cuidado com influências destrutivas. Nem todas as companhias nos edificam, algumas relações sugam nossas forças, desviam nossa atenção e nos afastam de nosso propósito. A história de Sansão com Dalila, Juízes, capítulo 16, ilustra como uma paixão descontrolada pode enfraquecer até os mais fortes. Lição número 2: a importância da autodisciplina. Preservar a força significa saber dizer não ao que compromete nossa missão. Provérbios 4:23 ensina: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem se deixa levar por paixões passageiras corre o risco de perder a sua identidade e seu destino. Vamos lembrar aqui que existem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que depois que gastam a vida de relacionamento em relacionamento por diversão, depois quando completam lá os seus 30, 35 anos, começam a manifestar arrependimento e dizer: gastei a minha vida de maneira inútil,
passei por tantas pessoas e descobri que não valeu de nada. Lição número 3. Escolha investir no que tem valor. Relacionamentos saudáveis edificam, fortalecem e impulsionam para o crescimento. Em vez de gastar energia em distrações prejudiciais, devemos buscar aquilo que acrescenta sabedoria, propósito e verdadeira felicidade. Conclusão: a verdadeira força está em saber onde colocá-la. Se quisermos crescer e alcançar o melhor que Deus tem para nós, precisamos escolher com sabedoria como usamos o nosso tempo, nossa energia e nossos relacionamentos. Existe uma pesquisa que mostra que quem se envolve com muitas mulheres e quem se envolve com pornografia e com masturbação perde cerca de mais da metade da energia de produtividade. E até o Elon Musk, que inventou aí a Tesla, uma vez ele foi entrevistado, perguntaram: o que você faz, quais são as dicas para que uma pessoa seja bem-sucedida? E ele fala: tenha apenas uma mulher, cuide da sua família. Então nós vemos que ele não fala de Deus, mas quando foi questionado sobre sucesso, ele fala: tenha uma mulher e cuide da sua família. Então dedique-se àquilo que edifica, àquilo que tem valor. A pílula 301: preserve a sua força para aquilo que realmente importa. O que realmente importa é o relacionamento com a sua família. Fuja de mulheres, que é a recomendação que a mãe do rei Lemuel deu para ele, para que você possa governar. Você que é mulher também, fuja daquelas amigas que sempre estão convidando você para baladas e dizendo: vamos sair, vamos ficar hoje com esse, com aquele, vamos nos divertir e depois nós nos casamos. Pense no casamento agora. Pense na construção do seu lar e da sua família agora. Pense em organizar a sua vida de forma que honre a Deus, porque fazendo assim, você estará honrando a sua própria vida e usando o seu tempo para a construção do seu lar e do seu futuro. Pílula 302. Evite o que pode obscurecer a sua justiça. Versículos 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Versículo 5. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. A lição é que a clareza de julgamento é essencial para quem ocupa posições de influência e liderança. A advertência dada ao rei Lemuel nos lembra que certas distrações podem comprometer nossa capacidade de agir com justiça e retidão. Número 1. O perigo da intoxicação física e mental. O vinho mencionado aqui representa tudo o que pode embotar o nosso discernimento. Isso inclui não apenas bebidas, mas qualquer hábito ou influência que tire nossa lucidez e nos faça desviar do caminho certo. Número 2. Responsabilidade com justiça. Os líderes têm o dever de proteger os mais fracos e oprimidos. Quando se deixam dominar por prazeres passageiros, correm o risco de negligenciar aqueles que mais precisam. Esse princípio se aplica a todos. Quando nos distraímos com excessos, falhamos em nossas responsabilidades diárias. Número 3. Escolha a sobriedade para um julgamento justo. Manter-se sóbrio vai além da questão literal do álcool. Significa buscar sabedoria, agir com prudência e manter a mente focada na verdade e na justiça. Como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Conclusão: quem deseja viver com retidão e justiça precisa evitar tudo o que obscurece o seu discernimento, seja no governo, no trabalho, na família ou na vida espiritual. A vigilância e o autocontrole nos ajudam a cumprir nosso propósito sem nos desviarmos pelo caminho.
Vamos lembrar aqui, nessa pílula, de evitar o que pode obscurecer, ou seja, o que pode escurecer a nossa capacidade de realizar a justiça, que quando a mãe do rei Lemuel diz para ele não beber vinho e não beber a bebida fermentada para que ele esteja sóbrio, que o capítulo 20 de Provérbios nos fala que o vinho é zombador. Por que, que o vinho é zombador? Porque você toma, sente um bom gosto, se deleita nele e de repente você corre o risco de entrar em um vício que remove de você a capacidade de ser sóbrio e de realizar a justiça. Pílula 303. O uso adequado das coisas tem o seu lugar. Versículos 6 e 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. A lição é: nem tudo é inerentemente bom ou ruim, mas o uso correto das coisas faz toda a diferença. Este provérbio reconhece que há momentos em que certos recursos podem aliviar a dor e o sofrimento, mas não devem ser usados de forma irresponsável ou destrutiva. Número 1. Compaixão pelos sofredores. A recomendação aqui não é um incentivo ao abuso do álcool, mas um reconhecimento de que, em situações extremas de sofrimento e angústia, algum alívio pode ser necessário. No contexto bíblico, o vinho era usado como um anestésico, Marcos capítulo 15, versículo 23, e como remédio, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos lembrar que nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo traz uma recomendação para Timóteo. Segundo o relato, Timóteo tinha algumas dores de estômago. Então, Paulo, nesse texto, recomenda a ele que beba um pouco de vinho por causa das suas dores de estômago. Então, eles tinham que o vinho servia como remédio. Então, usar o vinho como medicação, como uma forma de trazer um anestésico em uma situação terrível, é algo possível, mas não beber o vinho com a finalidade errada. Vamos lembrar aqui nesse ponto que a maconha e a cocaína são drogas proibidas pela lei, mas existem algumas pessoas que, quando passam por dores terríveis de certas doenças, têm o direito de adquirir em pequenas quantidades medicinais a maconha e a cocaína para aliviar a dor. Existem tratamentos dentários em que se usa a morfina justamente para permitir que aquele tratamento aconteça. Número 2. Evite o mau uso. Embora a passagem permita o uso do vinho em certos casos, Provérbios 20, versículo 1 alerta: o vinho é zombador e a bebida alcoólica provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. O uso irresponsável de qualquer coisa pode levar à ruína. Número 3. O equilíbrio e a sabedoria na vida. Essa lição pode ser aplicada a muitos aspectos da vida, na tecnologia, no dinheiro, no lazer e até mesmo no trabalho. Quando usados com equilíbrio e propósito, podem ser bênçãos. Quando mal utilizados, podem ser destrutivos. Conclusão: Deus nos dá recursos para serem usados com sabedoria e discernimento. Devemos ter empatia com os que sofrem, mas sem permitir que o mau uso de qualquer coisa nos leve ao descuido ou ao pecado. O verdadeiro alívio e paz vem de Deus, não de paliativos temporários. Então, que nós não fiquemos presos à bebida e nem também com tecnologia. Tem pessoas que descarregam a sua angústia em ficar assistindo filmes. Então elas ficam ali o dia inteiro presas na televisão para ver passar o tempo, ou algumas ficam muito tempo assistindo internet, usando tecnologia. Outros gastam muito tempo com consumismo, outros gastam muito tempo em lazer, procurando uma forma de distração.
Mas nós devemos aqui, como diz, o uso adequado das coisas tem o seu lugar. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Temos que usar o nosso tempo de forma produtiva. 304. Defenda quem não pode se defender. Versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Versículo 9. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa foi mais uma recomendação que a mãe do rei Lemuel deu a ele. Como ele era um rei, a sua mãe disse: não se esqueça que você tem um dever como rei. Toda vez que alguém tem autoridade, essa pessoa precisa usar essa autoridade para o bem, para defender aqueles que são mais fracos, para defender aqueles que são oprimidos. Não é o que ocorre muitas vezes com os governantes, que muitas vezes usam o governo e o poder para o seu próprio interesse e se esquecem daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que precisam do apoio do governo. Mas a recomendação bíblica é: se você tem autoridade e poder, se você é um líder, se você é um chefe, se você é um supervisor, se você é um diretor, se você lidera alguma célula ou é responsável por algum grupo na sua igreja, você tem a, a missão de defender e ajudar aqueles que realmente precisam do seu apoio e da sua ajuda. Defenda aqueles que não podem se defender. Deus nos chama para sermos a voz dos que não podem falar por si mesmos. A justiça verdadeira não se cala diante da opressão, mas se levanta em defesa dos necessitados. Esses versículos nos lembram da responsabilidade de lutar pelos que são esquecidos pela sociedade. Lição número 1. A responsabilidade de quem tem voz. Quem tem influência e oportunidades deve usá-las para o bem. Jesus nos ensinou a amar ao próximo e cuidar dos mais fracos. Mateus capítulo 25, versículo 40. Não podemos nos omitir diante da injustiça. Lição número 2. A justiça segundo Deus. A verdadeira justiça não favorece os poderosos, mas protege os vulneráveis. Deus se preocupa com os órfãos, viúvas e necessitados. Salmos 82, versículos 3 e 4. Nossa missão é refletir esse coração de compaixão e retidão. Vamos lembrar de um outro texto, que é o de Tiago, no capítulo 1. Nos últimos versículos ali está escrito que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Número 3. O poder da nossa voz. Muitas vezes pensamos que não podemos fazer diferença, mas uma palavra em favor dos fracos pode mudar uma realidade. Seja por meio de orações, ações ou influências, Deus nos chama para sermos agentes de transformação. Conclusão: se Deus nos deu recursos, influência ou conhecimento, devemos usá-los para fazer justiça, que nossa voz não se cale diante do sofrimento alheio, mas seja um instrumento de defesa e esperança para aqueles que não podem se defender sozinhos. Pílula 305. A verdadeira riqueza está em uma vida de valor. No versículo 10, a mãe do rei Lemuel diz para ele o seguinte: uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então ela está falando para o filho dela: é muito bom se você encontra uma esposa exemplar. Se você encontrar essa mulher, você realmente será feliz. Ela vale mais do que os rubis. O que é que isso nos ensina aqui? A verdadeira riqueza não está apenas em bens materiais, mas em valores eternos. Provérbios 31:10 destaca que uma esposa virtuosa tem um valor muito superior às riquezas da terra. Isso nos ensina que caráter, fidelidade e temor a Deus são tesouros que não podem ser comprados. Então você que está aí
solteiro procurando uma esposa, aqui existe uma recomendação. Às vezes, você olha para a riqueza, para a aparência, mas existem valores como caráter, fidelidade, temor a Deus, que você não compra. Número 1. O valor do caráter. O mundo valoriza bens e status, mas a Bíblia ensina que o verdadeiro tesouro está em uma vida vivida com sabedoria e retidão. Quem encontra uma pessoa de caráter, encontra um presente de Deus. Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Número 2. A influência de uma vida íntegra. Uma pessoa virtuosa transforma tudo ao seu redor. O lar, os filhos e até a comunidade são impactados pela presença de alguém que vive segundo os princípios de Deus. Então, quando você escolhe uma boa mulher, você vai ter uma boa mãe para os seus filhos. Você vai ter uma boa companheira em relação à administração dos seus recursos financeiros. Você vai ter uma pessoa que sabe gerenciar os recursos de maneira sábia. Número 3. A busca pela verdadeira riqueza. Enquanto muitos correm atrás de riquezas passageiras, Deus nos convida a investir em valores que permanecem. O temor do Senhor e a sabedoria são mais preciosos que qualquer joia. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Sobre esse ponto 3, quantas pessoas procuram uma pessoa para o casamento que tem status, que tem um bom emprego, que tem uma empresa em que tudo está funcionando e ficam com essa pessoa por esse motivo? De repente, aquele negócio acaba sofrendo um prejuízo por alguma razão, por algum erro ou até por uma situação econômica que passa pelo país. De repente, aquele negócio sofre uma decadência, uma falência, e agora? Como que você mantém esse relacionamento, esse casamento, se você estabeleceu esse relacionamento com base apenas na riqueza, no dinheiro? Conclusão: o que realmente importa na vida não é o que possuímos, mas quem nos tornamos. Busquemos, acima de tudo, um caráter íntegro. Íntegro significa inteiro, significa que é um caráter totalmente reto e relacionamentos fundamentados em Deus, pois essa é a verdadeira riqueza. Quando você está com uma pessoa pela verdadeira riqueza, independentemente das circunstâncias, a pessoa vai conseguir caminhar e passar junto com você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4, nós lemos que o amor é sofredor. O amor é uma decisão. Quando você se casa com alguém, você decide que realmente vai ficar com essa pessoa até o fim e que você vai passar tanto pelos momentos felizes quanto nos momentos da dificuldade ao lado dessa pessoa, vencendo os desafios e as barreiras para continuar com essa pessoa. Esse valor é um valor que tem se perdido nos dias atuais, em que as pessoas se casam em razão do status, da riqueza, da posição que a outra pessoa tem. Pílula 306. Os relacionamentos saudáveis são construídos com confiança e bondade. Versículos 11 e 12. Aqui, a mãe do rei Lemuel ainda está falando da mulher virtuosa. Ela fala no versículo 11: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Versículo 12: ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então nós vemos aqui que relacionamentos saudáveis são construídos com confiança. O marido tem confiança nela e ela faz o bem. Duas características de relacionamentos que são abençoados: existe confiança e existe bondade, tanto de um quanto do outro. A lição bíblica: os relacionamentos duradouros e saudáveis são construídos sobre alicerces sólidos, como confiança, lealdade e bondade. A mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, é um exemplo de alguém que promove segurança e bem-estar dentro do lar, sendo uma fonte de apoio e paz. Lição número 1. A confiança é um pilar fundamental.
O marido confia plenamente nela porque seu caráter é firme e suas ações são coerentes. A confiança é construída com atitudes diárias e é essencial para qualquer relacionamento saudável, seja no casamento, na amizade ou no trabalho. Lição número 2: o compromisso com o bem. Ela decide, dia após dia, fazer o bem e não o mal. O amor verdadeiro se expressa em gestos de cuidado, respeito e fidelidade. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos ensina: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E lição número 3: o impacto de uma vida íntegra. Quando nos comprometemos a agir com bondade e lealdade, cultivamos relacionamentos sólidos e harmoniosos. Quem planta respeito e amor, colhe paz e alegria. Conclusão: um relacionamento forte não surge do acaso, mas da construção diária de confiança e bondade. Que possamos ser pessoas que inspiram segurança e fazem o bem continuamente, fortalecendo os laços que Deus nos deu. Pílula 307. O trabalho diligente traz frutos. Vamos ler aqui os versículos 13 a 18. A mulher virtuosa é aquela que escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Versículo 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Versículo 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Versículo 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Versículo 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Lição bíblica é: o trabalho diligente é um princípio que Deus valoriza e abençoa. A mulher virtuosa é um exemplo claro de alguém que se dedica com afinco e alegria ao trabalho, seja no lar ou nos negócios. A diligência no trabalho não só sustenta a casa, mas também gera frutos duradouros, prosperidade e bênçãos. Lição número 1. A alegria no trabalho. Ela não vê o trabalho como um fardo, mas como uma oportunidade de contribuir e crescer. O trabalho diligente é mais do que uma obrigação, é um meio de servir e de ser produtivo. Colossenses 3:23 nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tem um outro texto que é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo o que vier à sua mão, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há trabalho, nem ciência e nem conhecimento. Lição 2. A preparação e o planejamento. Antes de o dia amanhecer, ela já está em ação. A mulher virtuosa é estratégica e organizada, o que lhe permite alcançar seus objetivos. Ela sabe como planejar e administrar suas responsabilidades de forma eficaz, buscando sempre o melhor para a sua família e para os outros. Número 3. O fruto do esforço e da perseverança. Ela investe tempo, energia e recursos no que é necessário para crescer e prosperar. O trabalho dedicado resulta em frutos abundantes. A mulher descrita em Provérbios 31 é um modelo de quem sabe administrar seus bens e seu tempo com sabedoria, gerando prosperidade para si e para os outros. Conclusão: o trabalho diligente não só traz frutos materiais, mas também espirituais. Ao trabalhar com alegria, perseverança e sabedoria, podemos experimentar a prosperidade que vem de Deus. Que possamos aprender a trabalhar com propósito e dedicação, buscando sempre a excelência em tudo que fazemos. Pílula 308. Generosidade e preparo garantem segurança.
Vamos ler aqui o versículo 19 ao 22. 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Versículo 20. Ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. 21. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. 22. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Lição bíblica é de que a mulher descrita em Provérbios 31 é um exemplo de generosidade e preparo. Ela não apenas cuida de sua própria casa, mas também estende a mão para aqueles que precisam, mostrando que a verdadeira segurança vem tanto do cuidado com os outros, quanto da preparação para o futuro. Generosidade e preparo são fundamentais para uma vida tranquila e segura, tanto para a família quanto para a comunidade. Sobre generosidade, número 1, a generosidade com os necessitados. Ela não apenas se preocupa com sua própria família, mas também com os pobres e necessitados. A verdadeira segurança não vem apenas do que temos, mas do quanto estamos dispostos a compartilhar. Jesus nos ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. A generosidade nos conecta com os outros e traz uma sensação de paz interior. Lição 2. Preparação e cuidados para o futuro. Ela se prepara para as dificuldades como o frio da neve, antecipando as necessidades da sua família. O preparo antecipado é um princípio sábio e prudente, que garante segurança. Não devemos esperar pela crise para nos preocuparmos com o futuro, mas agir com sabedoria e diligência desde o presente. Sobre esse assunto, vários capítulos de Provérbios nós comentamos que se você tem um emprego, você deve buscar novas habilidades para ampliar as suas fontes de riqueza, para que, diante das crises econômicas, se um dos negócios não vai bem, você tenha outras alternativas. E isso fala sobre diligência também. Número 3. A segurança vem do cuidado integral. Ela cuida de todos os aspectos da vida de sua casa, desde as necessidades físicas, como cobertas e roupas, até a segurança emocional, sendo generosa e acolhedora. Esse equilíbrio entre cuidado físico, emocional e financeiro garante não apenas estabilidade, mas também paz e harmonia. Conclusão: a generosidade e o preparo são chaves para a segurança e tranquilidade. Quando cuidamos não só de nossa casa, mas também das necessidades dos outros e nos preparamos para os desafios da vida, garantimos um futuro seguro e próspero. Que possamos seguir esse exemplo de sabedoria, sendo generosos e planejando com antecedência para um futuro cheio de paz e segurança. Tem um outro ponto aqui que fala no versículo 22, que ela veste-se de linho fino e de púrpura. Esse texto nos mostra que a mulher virtuosa, ela continua, mesmo depois de casada, se preocupando com a forma como ela se veste, com os seus cuidados pessoais. Existem algumas pessoas que depois que se casam, relaxam com relação a esse aspecto. Pílula 309. O caráter fortalece e engrandece a família. Versículo 23. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Versículo 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Veja que o versículo 24 fala que a mulher virtuosa, ela é empreendedora. Ela faz vestes de linho. E quando fala que ela faz vestes de linho, fala que o produto que ela fabrica é um produto de qualidade e as vende e fornece cintos aos comerciantes. 25. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Veja que a mulher virtuosa, ela não tem preocupação com relação ao futuro, porque ela tem sido diligente no presente. A lição bíblica é de que a mulher descrita em Provérbios 31 não só fortalece a sua família com seu caráter, mas também contribui para o respeito e a dignidade de todos ao seu redor. O caráter de uma pessoa reflete diretamente no impacto que ela tem em sua família e na sociedade. O respeito que o seu marido recebe e as conquistas que ela alcança
são frutos de uma vida construída sobre força, dignidade e sabedoria. Número 1. O caráter refletido no respeito do marido. O marido dessa mulher é respeitado nas portas da cidade, simbolizando a honra que ele recebe devido ao caráter sólido de sua esposa. O caráter de uma pessoa é contagiante. Ele influencia positivamente os outros ao seu redor, especialmente aqueles com quem convivemos intimamente. A força e a integridade de um cônjuge podem, de fato, elevar e engrandecer o outro. Lição 2: A força e a dignidade de sua conduta. Ela não apenas faz o bem, mas também é forte e digna em sua conduta, características que formam a base do caráter. Seu caráter não está atrelado a aparências, mas à maneira como ela lida com as adversidades da vida, sempre com dignidade e confiança. Quando alguém tem um caráter sólido, isso se reflete na forma como encara o futuro, sorrindo diante dos desafios. Lição 3: A influência do caráter na família e na comunidade. Ela tem o poder de engrandecer a sua família não só por suas ações, mas pela maneira como se relaciona com os outros. O caráter genuíno é a base de uma vida familiar bem-sucedida, sendo uma fonte de confiança e respeito. Além disso, o impacto positivo de uma pessoa de caráter sólido ultrapassa as fronteiras do lar e afeta também a comunidade e o círculo social. Conclusão: o caráter é uma força que não apenas sustenta, mas também engrandece a família. Ele é o alicerce sobre o qual se constrói a honra, o respeito e o sucesso em todos os aspectos da vida. Que possamos ser pessoas de força e dignidade, influenciando positivamente os nossos lares, as nossas comunidades e criando um legado de caráter que honra a Deus e fortalece a nossa família. Pílula 310. Sabedoria e diligência moldam uma vida bem-sucedida. Versículo 26. A mulher que é virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Lição bíblica é que a mulher descrita em Provérbios 31 é um exemplo claro de como sabedoria e diligência podem transformar a vida de uma pessoa e garantir o sucesso em todos os aspectos. Ela usa sua sabedoria para guiar e ensinar com amor, e sua diligência nos negócios de sua casa garante que a vida familiar seja próspera e organizada. Este princípio se aplica a todos nós. Com sabedoria e trabalho diligente, podemos construir uma vida bem-sucedida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Lição número 1: a sabedoria no falar e ensinar. A mulher de Provérbios 31 fala com sabedoria e ensina com amor. As suas palavras são cuidadosas e cheias de propósito. Ela entende que as palavras têm poder e que a sabedoria é a chave para ensinar e guiar os outros. Em nossas próprias vidas, falar com sabedoria e agir com amor são ingredientes essenciais para construir relacionamentos fortes e uma vida de sucesso. Já falamos a respeito da importância de falar com sabedoria. Quando meditamos em Provérbios, capítulo 15, lá está escrito que a resposta suave, a resposta que é branda, ela desvia o furor. Em todo o texto de Provérbios, no capítulo 10, existem várias recomendações a respeito do modo, da forma como nós devemos falar, como nós devemos usar as nossas palavras. Provérbios capítulo 15 tem vários versículos falando que nós desfrutamos de uma vida segundo aquilo que nós falamos. Então, é muito importante ter o cuidado com a nossa fala. O versículo 26 aqui fala justamente isso, que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. E ela não só fala com sabedoria, mas ela também ensina os outros, e quando ela está ensinando, que também não deixa de ser uma forma de você usar a fala, ela fala ensinando com amor. A lição 2: a diligência nas responsabilidades do lar. Ela também cuida dos negócios de sua casa com dedicação,
sem deixar espaço para a preguiça. A diligência é um valor central para alcançar o sucesso. Ela não negligencia suas responsabilidades e assegura que tudo esteja em ordem em sua casa. Esse exemplo de diligência pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, nos estudos ou nas responsabilidades familiares. O sucesso vem quando dedicamos tempo e esforço em tudo o que fazemos. Lição 3: a importância do equilíbrio entre sabedoria e ação. Sabedoria sem ação pode ser vazia, e ação sem sabedoria pode ser ineficaz. A mulher de Provérbios 31 demonstra que um equilíbrio entre saber o que fazer e fazer o que é certo é essencial para a construção de uma vida bem-sucedida. Ela sabe quando falar, quando agir e como orientar a sua família com firmeza e amor. Conclusão: a verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer o que é certo, mas também em agir de maneira diligente e prática para fazer o bem. A mulher descrita aqui nos ensina que com sabedoria e diligência podemos moldar uma vida de sucesso, que possamos ser pessoas que falam com sabedoria, ensinam com amor e, acima de tudo, cuidam diligentemente de nossas responsabilidades. Pílula 311. O verdadeiro reconhecimento vem das ações e do temor ao Senhor. Versículo 28. Os seus filhos, né, no caso aqui a mulher virtuosa, tem que os seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, verso 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Versículo 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Verso 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Lição bíblica é que em Provérbios 31, nós vemos que o verdadeiro reconhecimento não vem da aparência ou de elogios superficiais, mas das ações e do caráter de uma pessoa. A mulher descrita aqui é valorizada não pela sua beleza externa, mas pela sua vida de fé, sabedoria e temor ao Senhor. O verdadeiro reconhecimento vem de uma vida vivida com integridade e dedicação ao que é certo, sendo recompensada por suas obras e atitudes. Lição 1: o reconhecimento genuíno vem do interior. Os seus filhos e marido a elogiam não apenas pelas coisas que ela faz, mas pelo coração e as intenções por trás de suas ações. O verdadeiro valor de uma pessoa está nas suas atitudes e no impacto positivo que ela tem sobre os outros. Assim como ela é elogiada por sua dedicação à família e seu temor a Deus, nós também devemos buscar ser reconhecidos pelo nosso caráter e pelas boas ações que refletem a nossa fé. Lição 2: a beleza é passageira, mas o temor ao Senhor é eterno. Provérbios 31 nos lembra que a beleza externa é efêmera, enquanto o temor ao Senhor é algo que perdura e é realmente valioso. A mulher que teme ao Senhor é elogiada não por sua aparência, mas pelo seu caráter e pela forma como vive sua vida em obediência a Deus. O reconhecimento verdadeiro vem quando nos comprometemos a viver com integridade, honrando a Deus em nossas escolhas diárias. A lição 3: a recompensa das boas obras. A mulher de Provérbios 31 é recompensada por suas ações e suas obras são reconhecidas publicamente. Não devemos esperar por reconhecimento humano para realizar o bem, mas ao viver de acordo com os princípios de Deus, encontramos recompensas em nossa jornada. Muitas vezes as boas ações podem não ser vistas de imediato, mas o Senhor conhece nossos esforços e nos recompensa de maneiras que só Ele pode. Conclusão: a verdadeira recompensa e reconhecimento vêm do Senhor, e são fruto de um caráter que honra a Deus e serve aos outros. Como a mulher descrita em Provérbios 31, devemos buscar viver com sabedoria, fé e integridade, sabendo que nossas ações e nosso temor ao Senhor
são mais preciosos do que qualquer elogio passageiro. O verdadeiro valor está no que somos por dentro e no impacto eterno de nossas escolhas. Nós vemos aqui dessa última lição que não devemos ficar presos a elogios externos. Cada uma dessas pílulas de sabedoria pode servir como ensinamento prático para o dia a dia, ajudando-nos a aplicar os princípios de Provérbios 31 na vida. Com essa meditação, hoje é dia 31 de março, nós terminamos mais uma vez a leitura de Provérbios. E que o Senhor abençoe a sua vida, você que acompanhou essa série, que você possa aplicar isso no seu dia a dia e tenha crescimento espiritual. Especificamente no capítulo 31, que você que é solteiro possa encontrar nesse capítulo 31 um modelo de orientação bíblica a respeito da mulher que você deve buscar. Você que é mulher, se de repente busca ser uma mulher mais virtuosa que honra ao Senhor, pode encontrar aqui um modelo do que a Bíblia ensina sobre uma mulher. Veja que não são recomendações de um homem. Esse capítulo 31 são as palavras da mãe do rei Lemuel. Ela é uma mulher dizendo para o seu filho: preste atenção em mulheres que seguem esses princípios. Então, ao contrário do que muitas mulheres podem dizer, são recomendações de homens. Não são. São recomendações de uma mãe falando para o seu filho. Preste atenção em mulheres que buscam essas qualidades, essas características que falam sobre virtude, falam sobre justiça e falam sobre a força do caráter. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que chegou até o fim desse vídeo, essa pessoa que assistiu todos os 31 dias aqui de Provérbios, que ela seja recompensada com a sabedoria, com o entendimento, com inteligência, com instrução, com conselho, com discernimento, com prudência, para que possa se seguir nessa vida recebendo a tua provisão, as portas abertas, a tua revelação, a tua iluminação, e que todos os caminhos dessas pessoas sejam iluminados para a glória do Senhor em todo o tempo. Confirma sua bênção e honra a fé de todos aqueles que prosseguem todos os dias combatendo pela justiça e integridade, pela retidão, pela justiça, pela verdade, pela correção, e abençoa todos os solteiros, casados, jovens, adultos, adolescentes que estão seguindo no teu reino. Abençoa hoje e sempre, que todos sigam até a eternidade, para sempre na tua glória. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém.